Você achava que o Exterminador do Futuro 3 era só sobre dois robôs quebrando tudo, Arnold pelado aos 56 anos e uma loura fatal, também sem roupa, que veio com um GPS embutido? Com todo respeito, tá? Então saiba que tanto os bastidores quanto o período de 12 anos que separa Exterminador do Futuro 2 e 3 também tem muitos fatos curiosos. No vídeo de hoje, eu vou falar, por exemplo, sobre o grande erro de Edward Furlong, que fez ele ser demitido e perder um contrato milionário, o curta-metragem caríssimo dirigido por James Cameron, que continuou os eventos do segundo filme, vou mostrar um pouco da magia dos efeitos especiais e outras curiosidades de bastidores. Quer saber o que aconteceu por trás das câmeras? Então vem comigo se quiser viver. Depois do sucesso de Exterminador do Futuro 2, considerado até hoje por muitos como um dos melhores filmes de ação já feitos, o diretor James Cameron chegou a pensar que a saga tinha chegado ao fim, porque acreditava que a história de Sarah e John Connor e a derrota da Skynet já tinha um final satisfatório. Mas de certa forma ele abriu uma exceção em 1996, criando uma atração de parque temático que funcionou como uma mini-sequência do segundo filme. Com um custo impressionante de 60 milhões de dólares para um curta-metragem de apenas 12 minutos, Cameron combinou filmagem em 3D com efeitos ao vivo, animatrônicos e dublês para contar uma história simples, onde o T-800 e o John Connor original, ainda interpretado por Edward Furlong, viajam para o futuro, chegando no auge da guerra entre humanos e máquinas. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre essa produção, é só deixar um comentário aqui. 12 anos separam o Exterminador do Futuro 2 e 3, e uma das razões da demora envolveu a falência da Carolco Pictures e uma disputa pela franquia. Cameron tinha interesse em adquirir os direitos, mas os fundadores da Carolco, Andrew Vajna e Mario Kassar, compraram os direitos de volta para sua nova empresa, a C2 Pictures. Contrariado, Cameron não se envolveu no projeto. Ele teria se sentido traído e ficado furioso, mas dizem que chegou a ser chamado novamente, só que fez exigências absurdas que não foram aceitas. Schwarzenegger também pensou em largar o projeto em lealdade ao amigo, mas foi convencido a participar pelo próprio Cameron, que disse: "Esse papel é seu, ninguém mais pode fazê-lo. Você é o Exterminador. Vá lá, pegue os 30 milhões de dólares e faça do seu jeito." Arnold conseguiu negociar um contrato cheio de regalias, que incluía, além do cachê fixo de mais de 29 milhões de dólares, 20% da receita bruta do filme e de produtos relacionados, assim que o longa atingisse o ponto de equilíbrio financeiro. O astro também conseguiu mais um valor milionário para despesas pessoais e garantiu o poder de pré-aprovação da equipe do filme, desde o cargo de diretor, que depois de vários cineastas recusarem acabou nas mãos de Jonathan Mostow, até o elenco principal e outros membros, como cabeleireiro, maquiadores e dublês. Na época, Arnold também se preparava para entrar na política, e o filme serviu para impulsionar sua campanha. A pós-produção teria sido acelerada para que desse tempo do filme ser lançado meses antes da eleição para o governo da Califórnia. Uma das principais ideias dos produtores era filmar a terceira e uma quarta parte consecutivamente, mas esse plano foi abandonado devido à incerteza sobre o sucesso do terceiro filme. Vários roteiros foram recusados por diferentes motivos. Um deles, que envolvia a queda de um Boeing e explosões em Los Angeles, teria sido considerado caro demais. Outro teria só um exterminador, com a missão de garantir que o dia do julgamento final acontecesse, mas foi considerado que seria mais positivo para o Arnold se ele repetisse o papel de exterminador protetor. Edward Furlong tinha assinado um ótimo contrato para reprisar seu papel. Millions. Yeah, millions. And I had never made that kind of money. Mas o estúdio já tinha preocupações sobre sua vida desregrada e incluiu uma cláusula exigindo que ele permanecesse sóbrio durante a produção. Furlong revelou que foi celebrar a assinatura do contrato milionário saindo para uma festa, mas acabou tendo uma overdose e foi hospitalizado. A notícia vazou para a imprensa e ele acabou sendo demitido. Furlong reconheceu que seus vícios arruinaram uma das maiores oportunidades da sua carreira, mas chegou a dizer que se tivesse ganhado todo aquele dinheiro e fama, talvez naquela época pudesse ter cometido ainda mais excessos no uso de substâncias. Ele foi substituído por Nick Stahl, o que acabou decepcionando a maioria dos fãs da franquia. Sarah Connor, personagem da Linda Hamilton, estava presente em versões iniciais do roteiro, mas teria uma participação menor, e seu destino também seria a morte por leucemia. Mas Linda Hamilton não gostou do desenvolvimento e do destino da personagem, e se recusou a voltar. A ideia de ter uma vilã feminina existiu desde o início do projeto,
projeto, mas houve um momento em que os executivos do estúdio chegaram a considerar um ator masculino como Vin Diesel, porque temia que nenhuma mulher conseguisse parecer intimidante o suficiente contra Arnold Schwarzenegger. O ator cogitou chamar a lutadora Chyna como sua oponente no filme, mas a equipe de produção acabou decidindo por alguém com um visual mais esguio para representar uma exterminadora mais avançada, sedutora e eficaz no disfarce. Atrizes como Carrie-Anne Moss e Famke Janssen foram cogitadas, mas Kristanna Loken ficou com o papel, com a aprovação de Schwarzenegger. Sophia Bush chegou a gravar algumas cenas interpretando Kate Brewster, mas o diretor sentiu que ela parecia muito jovem para o papel. Claire Danes, que já tinha sido cogitada pelo diretor, estava disponível naquele momento e acabou sendo contratada às pressas. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar alguns detalhes dos efeitos especiais do filme, que mais uma vez contaram com a equipe do mestre Stan Winston. Se hoje em dia muita gente tem medo do avanço da inteligência artificial em robôs, pode-se dizer que boa parte da culpa é dele. Falando nisso, hoje eu tenho uma dica para quem não quer ficar só esperando uma possível rebelião das máquinas e prefere sair na frente, aprendendo a usar a tecnologia de IA a seu favor. Já reparou que não se fala em outra coisa nas empresas além de inteligência artificial? E se eu te dissesse que você pode aprender isso em apenas uma semana? Na jornada Inteligência Artificial da Hashtag, você vai ter um curso gratuito que vai ensinar as principais inteligências artificiais do mercado. Você vai aprender a ser muito mais produtivo e virar uma referência na sua empresa, usando ferramentas poderosas como ChatGPT, Copilot, Bardeen, Gamma e muito mais. Você vai aprender a colocar a inteligência artificial para fazer as tarefas repetitivas complexas e ter mais tempo livre para focar nas tarefas mais importantes que vão fazer você se destacar na empresa. Esse curso é prático, direto ao ponto, não requer conhecimento prévio de IA e não vai ter nada de programação. E você vai sair na frente porque vai aprender a usar da forma certa as melhores tecnologias, enquanto a grande maioria das pessoas não sabe usar de verdade no dia a dia do trabalho. Se você quer dominar as melhores tecnologias de IA do mercado e conseguir crescer na sua carreira, vai rolar essa jornada Inteligência Artificial da Hashtag dos dias 14 a 17 de julho, sempre às 19h30. E você pode participar independente do seu conhecimento atual. Só precisa garantir uma vaga no site oficial. Basta acessar o link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Se eu fosse você, eu não perderia essa chance. Voltando a falar de Exterminador do Futuro 3, já entre 55 e 56 anos de idade, Arnold Schwarzenegger teve que passar por uma rotina exigente de treinamento e nutrição especial por 6 meses para alcançar o mesmo peso e mesmas medidas que tinha 12 anos antes, durante as filmagens de Exterminador 2. Ele tinha à sua disposição um trailer de 6 metros com uma pequena academia dentro, onde podia se exercitar entre as filmagens. Kristanna Loken também passou por um treinamento intensivo e ganhou cerca de 7 quilos de massa muscular, fazendo atividades com pesos, armas, artes marciais e aulas de mímica para criar os movimentos robóticos da vilã. A alta exigência física e as cenas de ação provocaram algumas lesões nos atores. Arnold se feriu na mão durante a cena da batalha no cemitério, porque um dos explosivos que simulavam impactos de bala estava posicionado muito perto do seu punho esquerdo. O astro também lesionou um ombro, onde mais tarde acabou fazendo uma cirurgia. Kristanna Loken passou mal durante a cena do cemitério devido à intensidade da corrida. Além disso, as filmagens intensas causaram nela hematomas, pequenos cortes e um machucado no pé provocado por um pedaço de vidro. Exterminador do Futuro 3 pôde contar com efeitos visuais gerados por computador pela ILM, Industrial Light and Magic, e como eu disse antes, os efeitos práticos foram executados pela equipe de Stan Winston, a pedido do próprio Schwarzenegger. Esses truques foram divididos principalmente em 3 categorias: os efeitos do personagem do Arnold, mostrando sua destruição gradual até um estágio que teve que unir maquiagem tradicional e efeitos digitais, a criação da personagem TX, com seu endoesqueleto mais avançado, que diferente do T-800, teve seu design criado já no computador, e o modelo T1, o primeiro tipo de exterminador, que se move como um tanque. Esses protótipos de máquinas de combate foram descritos como alguns dos animatrônicos mais sofisticados já construídos pelo Stan Winston Studio, marcando o momento da franquia em que a equipe realmente construiu robôs de verdade. Eles só não eram autônomos e suas metralhadoras eram inofensivas, projetadas só para impressionar na tela. A cena onde os seios da exterminadora inflam foi feita com bolsas de ar colocadas abaixo do sutiã da atriz. O problema é que o mecanismo não funcionou nada bem e as bolsas chegaram a estourar.
O truque teve que ser repetido diversas vezes. Falando em problemas dos efeitos, quando a TX observa o dano no seu braço e examina opções de novas armas, a descrição em cada opção aparentemente exibe textos temporários que esqueceram de atualizar depois, como texto sobre a arma atual está sendo exibido ou informações importantes sobre esta arma estão exibidas aqui. O guindaste usado em uma importante cena de ação sofreu danos severos durante os ensaios. Houve uma grande correria para consertar o veículo, porque substituí-lo custaria $1,5 milhão de dólares. Para o momento em que o exterminador atravessa um prédio pendurado no guindaste, foi construída uma fachada, onde colocaram explosivos para ajudar na destruição da estrutura. Essa sequência quase foi cortada, porque estouraria o orçamento, mas dizem que Schwarzenegger pagou $1,4 milhão do próprio salário para garantir que ela fosse feita. Se bastante gente curtir esse vídeo, eu devo fazer mais um, mostrando em detalhes os efeitos práticos e digitais desse terceiro filme. O personagem do noivo de Kate Brewster foi originalmente chamado de Scott Peterson, mas o sobrenome foi alterado para Scott Mason, para evitar a semelhança com Scott Peterson, um criminoso condenado pelo assassinato da esposa e de seu filho. Apesar da troca, o nome permaneceu como Peterson nos créditos. Uma cena excluída tentava explicar com humor por que vários exterminadores têm a aparência do Schwarzenegger. Nela, executivos da empresa Cyber Research Systems assistem um vídeo sobre a criação dos robôs, onde surge um militar chamado William Candy, o próprio Arnold, aparentemente sendo usado como referência. Mas aqui o ator foi dublado por uma voz com um sotaque sulista bem exagerado. I'm Chief Master Sergeant William Candy. Quando um dos executivos se mostra incomodado com o sotaque, um dos homens diz: "Nós podemos consertar isso." A ironia é que ele diz isso com a voz inconfundível do Schwarzenegger. We can fix it. Com um orçamento estimado em $187 milhões, Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, arrecadou nas bilheterias mundiais pouco mais do que o dobro do seu custo de produção. Apesar de não ter nem de longe o mesmo impacto cultural dos dois primeiros filmes, Exterminador 3 cumpriu seu papel de manter a franquia viva e manter Schwarzenegger em evidência, o que foi importante para o início da sua carreira política. A ausência de James Cameron, Linda Hamilton e Edward Furlong foi sentida pelos fãs, e o roteiro foi criticado por repetir a fórmula e apostar em momentos de humor de gosto duvidoso. Mas depois de tantas continuações abaixo das expectativas, parece ter ficado claro que um dos maiores problemas de Exterminador do Futuro 3 foi a inevitável comparação com os primeiros filmes, especialmente o segundo, uma obra-prima do cinema de ação, que mesmo depois de 6 filmes da franquia, ainda continua insuperável. O Painel Nerd agradece ao apoiador do canal e mestre dos truques Daniel Gonçalves. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!